Dia 1º de julho de 2026, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X ordenou 4 bispos na Suíça, em Econ, sem autorização do Papa. No dia seguinte, o Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano emitiu um decreto de excomunhão dos bispos ordenantes, dos bispos ordenados e de toda a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Um dia de muita tristeza e de reflexão para a Igreja Católica. Como chegaram a este ponto? A Fraternidade Sacerdotal São Pio X alegou necessidade para a ordenação dos bispos sem a autorização do Papa. A pergunta que fica é a seguinte: não poderiam ter esperado mais um tempo? Afinal de contas, o Papa estava ciente da situação, tanto que pediu por 2 vezes para que a Fraternidade Sacerdotal não ordenasse os bispos, mas isso não aconteceu. Os bispos foram ordenados, estão excomungados, bem como os ordenantes. Inclusive, um dos bispos ordenantes excomungado pela 2ª vez. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X está presente em diferentes cidades brasileiras, onde é responsável por capelas, pois, de acordo com o decreto do Vaticano, os sacerdotes também estão excomungados. Os sacramentos celebrados não têm validade. Portanto, participar da missa nestes locais a partir de agora não tem efeito algum. O Vaticano já, inclusive, decretou, publicou o que deve ser feito pelos padres que querem retomar a comunhão com Roma e também os procedimentos para os fiéis leigos, que também podem incorrer em excomunhão se mantiverem-se dentro da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Pois aqui no Brasil, uma das entidades que é uma das maiores defensoras da Fraternidade Sacerdotal São Pio X é o Centro Dom Bosco, localizado no Rio de Janeiro. Aguarda-se com bastante expectativa nos meios católicos qual será a posição deste centro, do Centro Dom Bosco, de suas lideranças, a partir do decreto de excomunhão do Vaticano. Muitos dos seus líderes, aqueles que mais aparecem publicamente nos vídeos, nos conteúdos produzidos, inclusive, estavam na Suíça participando das ordenações lá em Econ. Portanto, talvez não tenham tido ainda tempo hábil de produzir conteúdos. Tanto perfil no YouTube quanto páginas em outras redes sociais noticiaram as ordenações, mas não falaram nada sobre a excomunhão. O Centro Dom Bosco divide muitas opiniões entre os católicos, muitos gostam do seu trabalho, do seu apostolado, dos conteúdos que produzem, documentários, livros, textos, e uma outra parte dos católicos não pode nem ouvir falar neles, pois esta defesa que eles fazem da missa tridentina, da liturgia tradicional, eles são contra, por exemplo, o ecumenismo, diálogo interreligioso, criticam e muito o Concílio Vaticano II, criticam padres, criticam muito a CNBB. Isso acaba gerando, então, uma controvérsia, uma polêmica muito forte em uma parte dos católicos, então, que não podem nem ouvir falar do Centro Dom Bosco. Creio que é preciso prudência, não se deve querer o mal de nenhuma pessoa. É evidente que essas pessoas que participam da fraternidade possam refletir sobre o que aconteceu. Também, no caso das lideranças do Centro Dom Bosco, de se aguardar como
irão se comportar a partir de agora, se vão admitir que precisam retomar a unidade com Roma ou se vão dobrar a aposta, se vão manter-se fiéis à fraternidade sacerdotal São Pio X, incorrendo aí então na excomunhão. Você pode na internet encontrar conteúdos defendendo e muito a posição da fraternidade sacerdotal São Pio X. Há muitas acusações dizendo, por exemplo, que o Vaticano, que o Papa, não teria autoridade para excomungar os bispos, tanto os ordenantes como os ordenados. Veja só, hoje em dia você encontra argumentos para defender praticamente tudo. Rezemos para que esta situação possa ser resolvida. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ela não tinha ainda sua situação totalmente regularizada. O Papa Bento XVI havia levantado a excomunhão de Dom Marcel Lefebvre no ano de 2009. E o Papa Francisco concedeu ainda a possibilidade dos sacramentos celebrados pelos padres se tornarem válidos no ano de 2016, junto com o Jubileu da Misericórdia. Agora, esta punição pode ser considerada ainda mais rigorosa do que aquela de 1988. Rezemos por estes padres, por estes bispos, pelos leigos que participam da fraternidade, para que reflitam sobre tudo isso que está acontecendo. Eu sou o jornalista católico Marcos Cobalt, aqui no canal eu trago notícias sobre a Igreja Católica do Brasil e do mundo. Quero te fazer um convite. Clique aqui no botão Seja Membro. Você vai ajudar que este trabalho, que este projeto de levar para o YouTube notícias sobre a Igreja Católica siga em frente. Você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. E você que está chegando agora, considere a possibilidade de fazer a sua inscrição. Muito obrigado a você que acompanhou este conteúdo. Compartilhe com seus familiares, amigos, pessoas próximas a você. Vai ajudar também que este trabalho siga adiante. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos caminhar unidos na mesma barca de Pedro, rezando sempre pelo Papa Leão XIV, pelos nossos bispos, pelo nosso pároco, por todo o clero, pelos religiosos, e que assim possamos ser uma Igreja Católica cada vez melhor e cada vez mais discípula de Jesus Cristo. Um grande abraço a você e até a próxima!